Meus irmãos, saudação de paz, Pastor Hélio Rocha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre interpretação bíblica. Ao longo desses próximos dias aí, nós estaremos fazendo uma viagem longa de mãos dadas para tratarmos sobre interpretação bíblica. Esta é a nossa aula introdutória sobre este assunto e eu gostaria de dar algumas informações para vocês. Primeira informação: você precisa ter um exemplar de uma caneta em mãos e folha de papel ou caderno para você fazer anotações. É importante você fazer anotações porque depois que a gente passa dos 20 anos, nós começamos a sofrer de esquecimento. Jesus, quando visitou João, quando estava na ilha de Pátimos, Jesus disse: João, o que eu vou te dar, o que eu vou te revelar, escreve, João, escreve em um livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Então você precisa escrever, senão se você deixar por conta da memória, você vai esquecer dos detalhes. Então é importante você escrever e fazer anotações. O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira muito bacana para poder armazenar as informações. O nosso cérebro, ele aprende como? Como é que o nosso cérebro aprende? A ciência comprovou, alguns estudos comprovaram que 10% do que o nosso cérebro aprende é observando. 20% do que o nosso cérebro aprende é ouvindo. 30% é lendo. 40% é escrevendo. 50% é assistindo. 70% o nosso cérebro ele aprende quando nós estamos debatendo. 80% é quando nós praticamos o que nós aprendemos. E 95% o nosso cérebro ele aprende ensinando, quando nós estamos ensinando. Baseado nessa teoria, então, 40% do que nós aprendemos é escrevendo. É importante você ter papel e caneta nas mãos para você escrever aí na nossa jornada sobre interpretação bíblica. Nesta aula introdutória, eu quero tratar aqui com vocês sobre 7 princípios básicos para a interpretação da Bíblia. 7 princípios básicos para a interpretação da Bíblia. Primeiro princípio básico que eu quero tratar aqui com vocês é um lema que foi utilizado por João Calvino. João Calvino, para a interpretação da Bíblia, ele usava o lema orare et labutare. Escreva aí. Orare et labutare. Orare et labutare quer dizer orar e labutar. Este é o primeiro princípio para termos uma excelente interpretação bíblica, é orar. Orar por quê, pastor? Orar porque a Bíblia ela é um livro divino. Os irmãos sabem que a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos aproximadamente, por cerca de 40 escritores que viveram em tempos e épocas distantes um dos outros, e eles não se contradizem naquilo que eles escreveram, porque a Bíblia ela é divinamente inspirada. Ela foi escrita por homens, mas ela foi revelada, inspirada por Deus. Este livro inspirado por Deus, ele tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, dependendo aí da tradução que você estiver utilizando. Então, nesses 66 livros da Bíblia de 1.600 anos de história, né, para nós entendermos ela, precisamos orar, porque a Bíblia é um livro divino. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem é o assunto central da Bíblia? Jesus. Quem é o intérprete da Bíblia? O Divino Espírito Santo. Então, a Bíblia, gente, a Bíblia, ela é o único livro que, quando nós estamos lendo, o autor está presente junto conosco e o autor da Bíblia é Deus. Para entendermos, então, a Bíblia, né, segundo o lema de Calvino, para termos uma boa interpretação, o caminho é o caminho da oração. Então, antes de ler a Bíblia, ore primeiro, porque a oração vai te trazer iluminação pelo Espírito Santo para você fazer uma excelente interpretação da Bíblia. No lema de Calvino, então o primeiro caminho é a oração e o segundo caminho era o labutar, ou o labutare, conforme ele dizia.
Labutar aqui é ralar nos livros, na leitura, na pesquisa, na geografia, na arqueologia. Então, nós temos, às vezes, dificuldade em ficarmos muito tempo lendo, né? Quando você vai ler, às vezes dá sono, cansa os olhos, né? Tem muitas coisas que estão tirando o seu foco na hora da leitura. Então, a Bíblia não foi escrita para ser lida, aprenda isso. A Bíblia foi escrita para ser meditada. Salmos capítulo 1, a Bíblia vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois que medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a Bíblia foi escrita para ser meditada. Então você precisa se labutar na meditação, na leitura, na pesquisa, né? Ler outros livros relacionados aos assuntos da Bíblia. Então, o primeiro princípio básico para a interpretação da Bíblia é orar e labutar. Segundo princípio bíblico para uma excelente interpretação da Bíblia é esse: deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Este princípio ele vem da Reforma Protestante. A Escritura ela é explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, para nós podermos interpretar melhor a Bíblia, nós temos que ver alguns textos, juntar os textos, pois a Bíblia ela é um quebra-cabeça. Você tem que ir juntando as peças para você fazer uma excelente interpretação, porque se você pega somente um texto para interpretá-lo e não analisa outros textos da Bíblia que está narrando a mesma doutrina, o mesmo assunto, você pode então interpretar errado. Por exemplo, Lucas no capítulo 6 e no versículo 20, Lucas ele toma a palavra e diz bem assim: bem-aventurados os pobres. Quem olha para o texto, logo, se fizer a interpretação baseada somente nesse texto, ele vai dizer, então é feliz ser pobre, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido. Bem-sucedido, feliz é quem é pobre. E todos nós queríamos ser o quê, gente? Ricos. E a riqueza é um dom de Deus. Se tu não tem um dom, tu não é rico. Riqueza é um dom de Deus. Mas também, né, queríamos ser ricos e não queríamos ser pobres. Mas aí a Bíblia vai dizer, você pode interpretar errado o texto de Lucas capítulo 6 e dizer, Lucas está dizendo que é feliz quem é pobre. Você pode interpretar o texto errado, se você não analisar um outro texto da Bíblia. Porque Mateus, ele vai falar a mesma história, né, o mesmo ocorrido. Mateus capítulo 5, versículo de número 3, Mateus ele toma a palavra e diz assim, bem-aventurado os pobres. Aí alguém pode dizer, eu já li isso aí, Lucas já falou sobre isso. Mas aí o Mateus ele dá uma deixa para nós. E ele vai dizer assim, bem-aventurado os pobres de espírito. A interpretação ela já muda. Não é bem-aventurado quem é pobre, falando de dinheiro, né, monetariamente. É quem é pobre, bem-aventurado quem é pobre de espírito. Então já muda o sentido. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer a própria dependência de Deus. Então Mateus está dizendo, bem-aventurado quem é dependente de Deus, que é pobre de espírito. Então, esta questão, a Bíblia explica a própria Bíblia, já muda quando você pega textos de comparações para poder analisar aí e fazer uma excelente interpretação da Bíblia. Terceiro princípio básico para termos uma interpretação bíblica. Terceiro princípio básico para termos uma interpretação bíblica. Jamais esqueça a regra áurea da interpretação. Qual é a regra áurea, pastor? Esta regra áurea ela foi chamada por Orígenes de analogia da fé. O que é a analogia da fé, pastor? O texto ele deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de um texto isolado. Isso aqui nós iremos tratar nas próximas videoaulas. Por quê? Porque existem pessoas que lêem um texto isolado e não lê o conjunto das informações.
Quando você não lê o conjunto das informações, você pode interpretar um texto errado, porque está pegando um texto isolado para fazer uma interpretação. Então, hoje existem pessoas que pegam textos isolados e informam aquilo que, por exemplo, não está escrito na Bíblia. Ele interpretou tão errado, tão isoladamente, que o que ele está interpretando, de fato, a Bíblia não está dizendo, mas na mente dele, a Bíblia está dizendo e não é nada daquilo. Então, a terceira regra aqui, nossa terceira regra para interpretarmos bem a Bíblia é esse. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras. E nunca através de um texto isolado. Porque quando você pega um texto isolado, você pode fazer daquele texto uma doutrina, né? E a gente vai tratar sobre esse assunto nas próximas videoaulas. Em quarto lugar, quarto princípio básico para termos uma excelente interpretação da Bíblia. Primeiro, procuramos o sentido literal, a menos que a evidência demonstre que o texto seja figurado. Precisamos procurar o sentido literal, a menos que as evidências demonstram que aquele texto é um texto figurado. Me explique, pastor. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Primeira linguagem, alegórica. Segunda linguagem, figurada. Terceira linguagem, literária. Então vamos lá? A Bíblia foi escrita na linguagem literária, alegórica e figurada. Um texto, quando nós vamos ler o texto, precisamos interpretar o texto, procurar interpretar na sua literalidade, naquilo que realmente está escrito ali, literalmente. Por exemplo, Moisés atravessou o Mar Vermelho com a nação de Israel em seco. Aí eu pergunto, o mar se abriu? E alguém vai responder, sim, se abriu. Então, isto é uma interpretação literária. A leitura que está nos informando é uma leitura literal. Nós não podemos dizer que a abertura do Mar Vermelho é um sentido figurado, é uma figura, é uma alegoria. Não, porque o mar realmente se abriu. Por exemplo, e Elias orou e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Eu pergunto, desceu fogo do céu de verdade? Ou foi um fogo figurado? Ou foi uma alegoria? Não, pastor, desceu fogo do céu de verdade. Então, isto é literal, realmente caiu fogo do céu. Então, nós precisamos procurar o sentido literal do texto, a menos que as evidências demonstrem que aquele texto é um texto figurado. E no decorrer das nossas próximas videoaulas, informaremos o que é um texto literal, o que é um texto figurado, o que é um texto alegórico. Em quinto lugar, não é isso? Em quinto lugar, quinto princípio para termos uma interpretação correta da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Isso é importante, você ter vários exemplares de Bíblia Sagrada, né, de traduções bíblicas. Eu tenho aqui algumas versões bíblicas, eu tenho várias Bíblias, mas eu anotei algumas aqui, ó. Hoje nós temos as Bíblias Genebra, Anotada, Shed, Bíblia de Estudo Pentecostal, a NTLH, né, nova tradução na linguagem de hoje, a NVI, nova versão internacional. Aí nós temos a tradução bíblica ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida, ARA, que é Almeida, Revista e Atualizada. Temos uma nova que eu adquiri até essa Bíblia agora também, é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, em sexto lugar, para você ter uma interpretação boa da Bíblia, o sexto princípio é você ter várias traduções bíblicas. Por exemplo, se você pega um texto lá do livro de Gênesis, falando sobre a construção da arca, na Bíblia, na linguagem corrigida, né, que é a ARC, vai estar lá a medida da arca em côvados. E aí, para quem não sabe o que é côvado, vai ter que pesquisar para descobrir o que é um côvado. Se você prega uma outra tradução bíblica para ler o mesmo texto, por exemplo, na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, ela muda o côvado, e no lugar de côvados, ela coloca numa linguagem mais atualizada.
ela coloca a medida da arca em metros. Então, em metros, já dá para ter uma noção de qual era o comprimento da arca. Porque metros a gente sabe o que é. Côvados é uma medida antiga, que aí você pode ter dificuldade de localizar aí, ainda tem que pesquisar para poder saber. Então, o sexto conselho aqui, o sexto princípio é ter várias versões bíblicas. Eu citei algumas, como a Genebra, Notada, a Shed, a Pentecostal, a NAA, a Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional. Aí vai dar. É bom você ter várias Bíblias e utilizar uma para o seu dia a dia e as outras para estudos bíblicos. Por exemplo, eu gosto muito da Bíblia Anotada. Eu acho ela uma excelente Bíblia. Em sétimo e último lugar, o sétimo e último lugar de princípio básico para a interpretação bíblica é que nós precisamos aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quando nós vamos ler o texto cuidadosamente, nós precisamos aprender fazendo perguntas para entendermos e fazermos uma interpretação bacana. Que tipo de pergunta, pastor? Quem escreveu? Quem foi que escreveu esse texto aqui? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi Jeremias? Foi um rei? Foi um poeta? Foi um estadista? Quem foi que escreveu? Precisamos descobrir o escritor daquele texto, ok? Para você fazer uma interpretação correta. E muita gente às vezes erra na interpretação, por exemplo, quando vai interpretar Provérbios 31 e vai dizer que o Provérbios 31 foi escrito por Salomão. E não foi escrito por Salomão o Provérbios 31. E aí você precisa saber quem escreveu o Provérbios 31, que não foi Salomão. Salomão escreveu 29 capítulos. Os dois últimos, capítulo 30 foi escrito por uma outra pessoa e o capítulo 31 por um outro escritor. Muita gente erra também quando vai citar os Salmos, e aí começa a citar o Salmo de Davi, e quando na verdade nem todos os Salmos são de Davi. Lá nós temos Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, dos filhos de Coré, nós temos salmos de Etan, de Emã, dos filhos de Asaf. Agora, 73 salmos foram Davi que escreveu, isso é verdade. Então, a maioria foi Davi que escreveu. Porém, se você não analisar o texto, você pode dizer que foi Davi que escreveu um texto, sendo que não tinha sido Davi o escritor daquele texto lá. Então, quem escreveu, isso é importante para interpretar bem a Bíblia. Segundo lugar, qual o tempo e o lugar em que escreveu? Qual foi o tempo e o lugar que ele escreveu? Onde ele estava? Estava num barco? Estava numa cadeia, igual Paulo? Paulo escreveu da prisão. Estava onde? Estava no palácio? Onde ele estava? Estava no deserto? Onde essa pessoa estava quando escreveu? Quem escreveu e qual foi o tempo e o lugar que escreveu? Terceira pergunta que precisamos fazer: por que escreveu? Tem que ter um motivo. Por exemplo, Paulo, quando escreve a carta dele à igreja de Corinto, Paulo tem um motivo para escrever aquela carta. Qual foi o motivo que levou Paulo a escrever a carta? Por exemplo, o capítulo de número 11 de 1 Coríntios, Paulo dá uma informação sobre a ceia. Ele escreve uma carta acerca da ceia. Por que Paulo escreveu aquela carta? Porque ele estava ouvindo que havia entre os irmãos dissensões. E aí este é o motivo porque Paulo vai escrever a carta. Ele foi informado de que as pessoas chegavam, uns comiam demais, outros comiam de menos, outros tinham fome. E aí Paulo vai escrever essa carta porque ele tem um motivo. Então, por que aquela pessoa escreveu aquele livro? Quarta pergunta: a quem se dirigia o autor? Então vamos lá, só para memorizar: quem escreveu, qual o tempo e o lugar que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escritor. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele está direcionando aquela carta ao jovem Timóteo, né? 1º e 2º Timóteo. A carta de Paulo a Tito, ele está direcionando a carta para o nosso irmão Tito. A carta de Paulo a Filemon, ele está direcionando a carta ao irmão Filemon. Então, para quem se dirigia o escritor? Foi a uma pessoa individual? Foi a um grupo de pessoas? Foi aos dispersos irmãos? Para quem foi que escreveu? E, em último lugar aqui, que nós precisamos observar, é o que o autor queria dizer. Então, o autor ele tem ali um sentido do que ele quer dizer naquele texto. Se era um conselho, era uma exortação, era uma revelação, era uma direção que ele estava dando.
que o autor queria dizer ao escrever aquele livro, ao escrever aquela carta. Então, essas são os 7 princípios básicos para nós termos uma excelente interpretação da Bíblia. Eu te vejo na nossa próxima videoaula. Deus abençoe vocês. Até logo mais, querendo o eterno.